Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marciane Dantas e hoje nós estamos aqui para corrigir o exercício do capítulo 1 do livro didático de vocês, páginas 27, 28 e 29. Vamos lá? Gente, a questão 1 traz o seguinte: a figura abaixo representa indivíduos que produzem gametas, a fecundação e a geração de um novo indivíduo. Observe a figura 1.26 e responda as questões no caderno. Então, aqui nós temos um esquema da união dos gametas e da formação de um novo indivíduo. O homem, a mulher, a fecundação dos gametas, né? Isso, a união dos gametas e a formação de um novo indivíduo. Vamos às questões. A letra A pergunta o seguinte: qual é o número que representa os elementos relacionados à transmissão das características dos pais para o filho? Gente, quais são esses elementos, né? Os elementos são justamente os gametas, espermatozoide e ovócito 2, que nós chamamos popularmente de óvulo. Então, eles são os gametas. E qual o número que representa? O número 3, não é isso? Tranquilo, né? Super fácil até agora. Letra B pergunta o seguinte: qual é o número de cromossomos da maioria das células do nosso corpo? Gente, a maioria das células do nosso corpo são células somáticas, células diploides, células que apresentam o número total de cromossomos da espécie. Então, na espécie humana apresenta o total de 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos homólogos, beleza? A letra C pergunta o seguinte: o número 2, tá aqui o número 2, ó, e aqui também. Indica o tipo de divisão celular que origina o 3, ou seja, os gametas, né? Qual o nome dessa divisão? Gente, qual é a divisão celular que origina os gametas, que formam os gametas? É a meiose, gente, né? A meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula dá origem a 4 com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Vamos lembrar que os gametas, eles apresentam a metade, porque tá lá, olha, os pares de cromossomos homólogos, e na formação dos gametas, esses pares de cromossomos homólogos se separam. Vamos dar só uma lembradinha, não é isso? Lá na intérfise ocorre duplicação do material genético. Então, aqui eu tenho os pares de cromossomos homólogos duplicados. Na formação dos gametas, na meiose 1, esses pares se separam, porém eles estão duplicados. Na meiose 2, os cromossomos duplicados se separam, por isso que na meiose uma célula dá origem a 4 com a metade do número de cromossomos da célula inicial, tá bom? A letra D diz o seguinte: o número 3, né, que é aqui o espermatozoide e ovócito 2, indica o número de cromossomos dos gametas da espécie humana. Qual é esse número? A metade de cromossomos da espécie, não é isso? Então, os gametas trazem a metade, então, são 23 cromossomos. A letra E pergunta o seguinte: o número 4, está aqui o número 4, é o zigoto, não é isso? Indica o número de cromossomos do zigoto. Qual é esse número de cromossomos? Ó, gente, se os gametas apresentam a metade, então vem lá o espermatozoide com 23 cromossomos, o ovócito 2 com 23. Então, quando ocorre a união, a fecundação desses gametas, restabelece o número total de cromossomos da espécie, que é de 46 cromossomos, ok? E por fim, a letra F pergunta o seguinte: o número 5, né, que é esse aqui, ó, indica o tipo de divisão celular pelo qual o zigoto origina a maioria das células do corpo. Qual é o nome dessa divisão? Ora, depois que ocorre a formação da célula ovo-zigoto, a partir da fecundação, da união dos gametas, essa célula ela vai sofrer sucessivas divisões mitóticas para formar os folhetos embrionários, tecidos, órgãos, sistemas, até o organismo completo, como estamos vendo aqui o novo indivíduo no número 1, tá bom? Então, mitose vai formar, vai proporcionar o crescimento de indivíduos pluricelulares, regeneração de tecidos e reprodução assexuada de indivíduos unicelulares. Já a meiose vai originar aí gametas, tá bom? Vamos à próxima questão?
A questão 2 diz o seguinte: um estudante afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigotos. Por que essa afirmação está errada? Gente, para que um gameta, né, de um indivíduo seja heterozigoto, ele teria que trazer ali os 2 alelos. E para trazer os 2 alelos, ele tinha que apresentar aí cromossomos homólogos. E a gente sabe que os gametas só têm a metade de cromossomos da espécie, porque ocorre separação dos cromossomos homólogos na formação dos gametas. Então, a afirmativa está errada. Os gametas não podem ser heterozigotos nem homozigotos, pois não há pares de cromossomos homólogos ou de alelos em um gameta, ok? A terceira questão diz o seguinte, gente: de acordo com a primeira lei de Mendel, características transmitidas como a cor de uma semente de ervilha são condicionadas por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Aí ele pergunta na letra A que correspondem os fatores considerados por Mendel? A gente já sabe, né? Os fatores, lembram aí, né? Correspondem aos alelos de um gene, ok? Os fatores lá de Mendel, a gente já sabe que são os genes, os alelos de um gene, tá? Que esses alelos, sim, podem ser homozigotos ou heterozigotos, ok? A letra B pergunta o seguinte: que tipo de gametas um indivíduo Vzão, Vzinho pode produzir e em que proporção esses gametas são produzidos? Gente, se tá lá o par de alelos Vzão, Vzinho e na formação dos gametas eles se separam, cada gameta vai trazer ali, né, Vzinho ou Vzão. Em qual proporção? Espera-se que 50% dos gametas carregue Vzinho e 50% dos gametas carregue Vzão. Então, que tipos de gameta? Vzão, Vzinho. E na mesma proporção, ou seja, 50% de cada tipo. Ok? A letra C pergunta o seguinte: que processo é responsável pela separação dos fatores durante a formação dos gametas? Gente, qual é o processo? Nós já sabemos. Meiose, não é isso? A meiose que é responsável pela separação dos fatores. Esses fatores são os genes que estão ali em cromossomos homólogos. Então, quando esses cromossomos homólogos se separam, os fatores, os genes, os alelos se separam, tá bom? Vamos à quinta questão. Utilizando letras, use a letra inicial da característica recessiva, né? Mostre os genótipos das seguintes plantas de... Aí tem aí na letra A, ervilhas de sementes amarelas que cruzadas entre si nunca originavam ervilhas verdes. Gente, se nunca originava ervilha verde, então só podiam ser aí homozigotas, né? E dominantes, porque elas eram amarelas. A gente sabe lá, desde a história, né, dos estudos, experimentos de Mendel com as ervilhas, né, isso, que a gente sabe que a característica amarela é dominante sobre a verde, né? E aí ele pediu para a gente usar a letra inicial da característica recessiva. Se verde é recessivo, começa com V, então a gente utilizou o Vzão aí, tá? E aí, como são sementes amarelas que nunca produzem, né? Nunca originavam ervilhas verdes, então só poderia ser Vzão, Vzão. E aqui a gente prova isso, né? Se o genótipo é Vzão, Vzão, então os gametas vão carregar sempre o Vzão, tá bom? Assim aqui também. E aí, quando o Vzão encontra com o Vzão, sempre vai originar Vzão, Vzão. Genótipo, Vzão, Vzão, dominante, cor amarela, tá bom? A letra B pergunta: ervilhas de sementes amarelas que cruzadas entre si originavam ervilhas amarelas e verdes. Ah, se originava também ervilha na cor verde, né, de semente na cor verde, é porque carrega ali o gene recessivo. Então, se é amarela, mas carrega o gene recessivo, é porque é heterozigoto, Vzão, Vzinho. E aí, tem como a gente provar isso. Se os genótipos, né, são Vzão, Vzinho, né? Então, quando o Vzão encontrar com o Vzão, Vzão, Vzão,
Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho aqui também. E quando o gameta que carrega o gene Vzinho fecundar o gameta que carrega o gene também Vzinho, vai originar aí a semente da ervilha na cor verde. Então, vai originar ervilhas amarelas e verde. E a letra C diz ervilhas de sementes verdes. Bom, se a cor verde é uma característica recessiva, e a característica recessiva, só para a gente lembrar, ela só se expressa em homozigose, então nós teremos Vzinho, Vzinho. Tá bom? Vamos à próxima questão, que é a questão 7. Se o alelo Azinho determina o albinismo, característica recessiva, né? E o alelo Azão determina a presença de melanina, característica dominante, lembrando que melanina é a proteína que dá cor à pele, tá? Como serão os fenótipos dos indivíduos Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho? Bom, gente, se Azão é a característica dominante, a gente sabe que a característica dominante, ela se expressa tanto em homozigose, no caso aqui do Azão, Azão, como em heterozigose, no caso de Azão, Azinho. Então, esses dois, tanto Azão, Azão quanto Azão, Azinho, vão aí expressar o fenótipo sem albinismo, ou seja, a pessoa que produz melanina, tá bom? E o Azinho, Azinho, como o albinismo é uma característica recessiva, ele só se expressa em homozigose, então Azinho, Azinho é com o albinismo. Então, aqui na nossa resolução, nós temos Azão, Azão e Azão, Azinho sem albinismo e Azinho, Azinho com albinismo, característica recessiva. Questão 11, que eu marquei aí para vocês. Ele diz o seguinte: um homem com braquidactilia, né, condição caracterizada pelo encurtamento dos dedos, casado com uma mulher com a mesma característica, ou seja, braquidactilia, né, tem um filho com comprimento padrão dos dedos. Olha só, o homem tem braquidactilia e a mulher tem a mesma condição, mas eles têm um filho com o padrão dos dedos, comprimento, né, de padrão dos dedos normal, né? Aí ele pergunta, na letra A, qual deve ser o caráter dominante? Gente, esses pais, se eles têm, né, a condição, né, de braquidactilia e dão origem aí, tem um filho, né, com o comprimento de padrão de dedos, né, normal, então eles são, na verdade, aí heterozigotos. E qual deve ser o caráter dominante? A braquidactilia, porque se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, aí nós temos a resolução, né? Qual deve ser o caráter dominante? É justamente a braquidactilia. E qual é o genótipo dos pais? Eles são heterozigotos, tá? Eu usei aqui a letra B, porque a braquidactilia, apesar de ser o caráter dominante, não é? Mas não é o padrão, tá bom? E aí, a gente pode utilizar a letra inicial, né, no caso, patologia. Tá bom? A próxima questão é a 13. Ele diz assim: em seu caderno indique a opção falsa. Tá bom? Então vamos lá. Letra A. O fenótipo é influenciado pelo ambiente? Sim. O fenótipo, né, não é a característica que se vê, né? Não é a característica que se vê, é a representação do genótipo. Mas ele é influenciado, sim, pelo ambiente, não é? Se eu, por exemplo, saio e tomo um sol, vou me bronzear, por exemplo, está sendo influenciado pelo ambiente, a minha cor, tá ok? Que representa o meu genótipo, mas que também está sendo influenciado pelo fator externo. Então, verdadeira a letra A. Ele quer a falsa. A letra B diz o seguinte: o fenótipo depende do genótipo e do ambiente. O fenótipo depende do genótipo, né, dos genes e do ambiente. Verdadeiro, tá? A letra C diz o seguinte: o genótipo depende do fenótipo. Olha só, e do ambiente.
o genótipo depende do fenótipo, mas se o fenótipo é justamente a representação do genótipo, né? Então, essa aí é a afirmativa falsa. Mas vamos ver a letra D? O genótipo depende dos genes. Verdadeiro, tá? Então, a afirmativa falsa é a opção C, ok? Então, olha só, gente. Hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios para a gente trabalhar mais um pouco sobre essa parte de introdução à genética, primeira lei de Mendel, ok? Espero que tenha resolvido aí o probleminha de vocês, né? Qualquer dúvida que tenha surgido, que porventura tenha surgido, e até a próxima. Um beijo para vocês.